Chegou o momento da gente falar de esporte com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Uma quarta que antecede um jogo importantíssimo para o Grêmio, que nas próximas 3 partidas terá que reverter algo que até agora não conseguiu fazer para tentar sair da zona do rebaixamento, da zona da degola, do desespero, do inferno no Campeonato Brasileiro. Mas a situação parece que a cada rodada que passa, mesmo o Grêmio não entrando em campo, se torna mais irreversível. Paciente terminal, que há pouco havia sido tratado com aspirina e parece não estar dando resposta. Ontem o Grêmio perdeu, mesmo sem entrar em campo, porque a torcida estava muito atenta no jogo que acontecia no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde o Juventude encarava o Bragantino. E por mais que alguns até pudessem imaginar que o Juventude, sim, até como havia já alguma projeção que o Juventude chegando nesse ano, a elite do futebol nacional iria brigar contra o rebaixamento. Mas, nas últimas rodadas, fato é que o Jair Ventura tem conseguido fazer um trabalho que tem se consolidado, organizou o Juventude, e o Juventude está muito perto de escapar da zona do rebaixamento, por mais que seja difícil. É muito difícil, faltam ainda 3 jogos para o Juventude, mas o Juventude venceu ontem. Num jogo que foi emblemático, um pênalti perdido, mas o Juventude conseguiu vencer por 1-0 e somar 3 pontos que o colocam agora distante, pelo menos 2 posições do Z4. A tabela do Campeonato Brasileiro, da parte de baixo, está organizada da seguinte maneira: a Chapecoense com 15 pontos e o Sport Recife com 33, já matematicamente rebaixados à Série B do Brasileirão. O Grêmio tem 36 pontos. E aí que é o detalhe. Porque o Bahia tem 40, porque o Bahia perdeu e reacendeu um fio de esperança. Depois daquele jogo contra o Grêmio, o Bahia acabou perdendo, mas os dois estão na lama. E o primeiro time que aparece fora do Z4 é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o primeiro que aparece fora do Z4, o Atlético do Paraná tem 42 pontos. E aí o pessoal pode estar se perguntando, o Atlético Paranaense não estava disputando a final da Copa do Brasil? Ainda tem, a final da Copa do Brasil vai acontecer. E ainda disputou também a final da Copa Sul-Americana, o bicampeonato da Copa Sul-Americana, para mostrar como o Campeonato Brasileiro ele é muito irregular no sentido dos times, que muitas vezes acabam abrindo mão da competição para ir disputar outras competições. E olhando para o Atlético Paranaense, que tem uma estrutura que é sim uma das melhores do Brasil no que diz respeito ao estádio, mas o orçamento ele não é tão grande assim, como nós vamos comparar com Atlético Mineiro, Palmeiras, até propriamente o Grêmio Internacional, que se forem disputar em alto nível, Copa Libertadores, uma competição continental, né? Como no caso do Atlético Paranaense, uma competição como a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, tem um investimento que é capaz de sustentar um plantel que mesmo sem a presença de todos os titulares, mesmo com algumas mudanças de peças, não acaba baixando o nível. E o Atlético Paranaense não consegue fazer exatamente a mesma coisa, e isso explica o Atlético Paranaense estar nessa situação. Mas eu posso dizer que o Atlético Paranaense ainda tem 3 jogos. E eu já quero entrar nesse detalhe. O Cuiabá aparece logo depois do Atlético Paraná e o Juventude, que acabou avançando na tabela, subiu e ganhou um pouco mais de sobrevida, um pouco mais de tranquilidade. Olha só, vamos ser sinceros aqui, o Grêmio já está praticamente rebaixado, virtualmente, moralmente, tudo que a torcida passou nesse ano, estando o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. Mas é preciso dizer que o Grêmio, faltando 3 rodadas, podia chegar a 9 pontos conquistados e, com 46 mais 9, chegar a 45 pontos e escapar. Ainda há essa possibilidade matemática. Claro, esperar por resultados paralelos, e isso precisa acontecer. Mas, nesse momento, o Grêmio, que tinha alguma chance, passou a ser muito mais difícil e quase impossível, o que configura o milagre, se conseguir o Grêmio sair do Z4 na última rodada, porque o Atlético Paranaense tem 42 pontos, é o primeiro fora do Z4, em 3 jogos. Precisa apenas de 3 pontos em 3 jogos. Precisa apenas empatar os 3 jogos. O Cuiabá tem 43 pontos em 4 jogos. O Cuiabá precisa fazer apenas 2 pontinhos em 4 jogos. Em 4 por 3 são 12, precisa fazer 2 pontos em 12.
e o Juventude, esse sim que eu imagino que não vai cair, vai ser o segundo clube do Rio Grande do Sul, junto com o Internacional, representando no ano que vem o estado no Brasileirão. O Juventude tem 43 pontos, precisa fazer apenas 2 em 3 jogos, em 9 pontos disputados. Então, o Grêmio ontem acabou perdendo, mesmo sem entrar em campo. Essa que é a situação. E daí o Denis Abraão, tardiamente, não estou nem dizendo se foi certo ou errado, acho até que o Grêmio acertou, mas demorou muito tempo para tomar decisões. Ele disse na coletiva, quando dispensou 7 jogadores, queimou, fritou o Jean-Pierre, uma prata do clube, cria da base do Grêmio. Por mais que não estivesse dando resultado, era um jogador que, em alguns momentos, tinha assim um protagonismo no meio-campo do Grêmio, era um atleta que saiu da base e que se esperava grande potencial do Jean-Pierre e que ele acabou não conseguindo apresentar. Mas eu, pelo menos, e a imprensa da capital falou muito isso durante essa semana, que o que fez Denis Abraão a respeito do Jean-Pierre foi algo pouco visto, incomum. Se as coisas não andarem nos trilhos, vai mudar mais. Foi a fala do Denis Abraão, como se o Grêmio estivesse andando nos trilhos. Como se o Grêmio estivesse andando nos trilhos. Então, o Grêmio vive um momento, um clima, um ambiente de desespero, está em concentração, são 25, eram para ser 23, foram 25 jogadores. É bom lembrar que são 4 goleiros, né? Então, esse número ele é variável. Mas 25 nomes, né? O próprio Denis Abraão falou em relação a esses 25 nomes, um grupo diminuto para o Wagner Mancini tentar algo que eu considero, e repito, um milagre, o imponderável, o improvável, o impossível. E que eu já, nessa altura do campeonato, imagino que o Grêmio não vai conseguir. Sem lateral direito, o Grêmio tenta reverter essa situação, porque o Rafinha foi punido. Não tem Wanderson, não tem Rafinha, vai ter que jogar com uma improvisação na lateral direita. E o Grêmio vai ter a torcida observando esse jogo contra o São Paulo. Recebendo o Tricolor Paulista no jogo que acontece amanhã, na quinta-feira, na Arena em Porto Alegre, o torcedor vai empurrar ou vai vaiar? Ou vai colocar as suas manifestações explícitas nas arquibancadas da Arena, indo de encontro a essa incompetente gestão nesse ano de 2021, que é capitaneada por Romildo Bolzan e seus 6 vice-presidentes, do qual consta Marcos Hermann, que esteve comandando a pasta nesse ano, bem como também Denis Abraão, que não faz parte do Conselho Administrativo, mas que faz parte do Departamento de Futebol, junto com ele Sérgio Vasques e até mesmo Diego Serri. Se o Grêmio cair, ou seja, se o Grêmio perder ou empatar contra o São Paulo, o Grêmio cai matematicamente na quinta-feira. E aí sim, eu quero ver a palavra do Denis Abraão. Vai mudar mais. Aí tem que cair todo mundo mesmo, porque o Grêmio sela daí, na quinta-feira, pode selar matematicamente o seu 3º rebaixamento para a 2ª divisão. Muito bem, Leandro, o Internacional que vive um momento também que é um pouco tenso, né? Tem um pouco de tensão, nem se compara ao do Grêmio, porque, claro, quando se fala em rivalidade, quando se fala em um clube, se enxerga no canto do olho o outro, então é impossível olhar para o Internacional e dizer que algo está ruim, porque o Grêmio está na lama. Mas o que dá para dizer é que o trabalho do técnico Diego Aguirre, que até tinha se mostrado no seu início de trabalho com uma organização e ter mostrado alguns resultados que foram, sim, muito significativos. Eu chamo a atenção daquela vitória para cima do Flamengo, dos 4-0, se esperava que o Diego Aguirre, com o plantel que tinha nas mãos, conseguisse levar o Inter a Libertadores, até mesmo naquela eliminação contra o Olímpia, todo mundo imaginava que o Inter ia conseguir passar pela Olímpia, que era um dos piores Olímpias dos últimos anos, mas o Inter não conseguiu dar resposta. E o Diego Aguirre, do que tem se falado daquela ressaca pós-Grenal, quando o Inter se organizou internamente para conseguir vencer o Grenal e derrubar o Grêmio, depois disso o Inter tem uma sucessão de fracassos em termos de resultado, que conseguiu vencer apenas o Atlético Paranaense. E se não estou enganado, depois do Atlético Paranaense, o Inter soma derrotas, até mesmo em casa. Quando fora de casa o Inter não vence há 2 meses, dentro de casa conseguia vencer, mas perdeu para o Flamengo na última ocasião em que jogava contra um adversário do mais alto nível e empatou contra o Santos. Então são 2 resultados negativos. Ao que tudo indica, um grande indicativo de que o Diego Aguirre, essa informação
foi vinda na imprensa, inclusive, do centro do país. O Paulo Vinícius Coelho disse que o Diego Aguirre, sim, tem um grande indicativo de que o cerco está se fechando e que o Diego Aguirre deve treinar a seleção uruguaia, mas que, se isso não acontecer, o ambiente interno do Internacional já coloca em xeque o trabalho do Diego Aguirre e sua continuidade para o ano que vem. E o nome do Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, é um dos que ganha a preferência. O Diego Aguirre tem mostrado uma apatia nos jogos, nas coletivas. O Internacional tem mais 2 confrontos, contra o Atlético Goianiense e contra o Bragantino, onde precisa vencer. Não apenas empatar, precisa vencer. E ainda esperar por um resultado paralelo, que é o América e Ceará. Hoje, o América aparece em 8º, com 49 pontos, e o Ceará com 49 também, em 9º. E o Inter está em 10º, com 48 pontos. O Inter tem que vencer o seu jogo contra o Atlético Goianiense para fazer 51 pontos, com 48 mais 3 são 51, para ir para a 8ª colocação e esperar um empate entre América e Ceará. Um empate colocaria o Inter com 51, América com 50 e o Ceará com 50. Para depois, na última rodada, o Inter vencer o Bragantino, e aí, independente do resultado dos jogos do Ceará ou do América, o Inter consegue ficar na 8ª colocação, e aí garante a vaga à Libertadores da América em forma preliminar para a pré-Libertadores. Essa que é a projeção do Internacional nessas próximas 2 rodadas. Aí é aquilo que a torcida do Inter tem falado muito. Depois do episódio Paulo Paixão, o Inter não mostrou nenhuma resposta, o grupo de jogadores não disse para que uma continuidade no ano que vem, então é bem provável que, eu não sei se a direção, pelo menos o que disse o Paulo Brax, é de que a direção não tem esse mesmo pensamento que o Paulo Paixão, de que tem que fazer uma reformulação no elenco e que tem que fazer permuta de jogadores. Mas esse apego ao nome de um jogador ou de outro é algo que, pelo menos, eu compactuo como uma decisão equivocada se optarem por permanecer mais uma vez com a mesma estrutura, sendo que esse elenco do Internacional, por mais que tenha brigado lá no topo, conquistando um vice-campeonato da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, já se mostrou ser insuficiente para ir em busca de algo maior. E o Inter não pode se dar o direito de ficar apenas com a Sul-Americana. Tem que vencer esses próximos 2 jogos. Muito bem, Leandro. O Ipiranga que agora, com algumas saídas que começam a se confirmar, do David e do Quirino, que encerravam o seu contrato e que não renovaram. O Anderson Feijão já se despediu, inclusive nas suas redes sociais, manifestou a sua gratidão ao Ipiranga pelo tempo que passou aqui. O Léo Canu, esse nome sim surpreende, porque era o capitão da equipe, havia sido capitão da equipe em vários momentos durante a temporada, e o Clayton, esse sim, ainda esperamos uma confirmação oficial do Ipiranga. Eu não tenho essa informação oficial, mas há um indicativo de que o Clayton esteja de saída. Luizinho Vieira e o Farney Coelho, diretor executivo de futebol, e o técnico e diretor executivo de futebol, devem montar o elenco ainda agora até o final desse mês de dezembro, até metade do mês de dezembro, melhor dizendo, com a permanência do Alain goleiro e o Marcão. Essa sim informação que foi trazida de forma oficial. O Marcão está de volta à zaga do Ipiranga. Nós voltamos com qualquer nova informação, esperando que o Ipiranga consiga formar esse elenco, um elenco capaz no gauchão, e que depois, com a vinda de novas peças, consiga ter um time competitivo no Campeonato Brasileiro Série C. Muito bem, Leandro. O Atlântico ontem conseguiu marcar seu favoritismo, fez 5-0 contra a EMF e agora apenas espera o seu adversário no jogo da semifinal. O Atlântico mostrou competência, mostrou que por uma questão de detalhe não superou a CBF e que tem um time que foi montado e estruturado e que está conseguindo, dentro de quadra, mostrar um rendimento absoluto. É uma campanha histórica do Atlântico. Eu acompanho esse time há algum tempo até mesmo como torcedor. Eu não lembro do Atlântico ter uma campanha uma campanha que chame tanto a atenção, né? Seja tão extravagante assim em números, gols marcados, com um número tão pequeno de gols sofridos. O AMF chegou em alguns momentos a jogar com esquerda como goleiro linha, e o Atlântico não sofre gols, o Atlântico marca
quando o adversário vai jogar com goleiro linha. Então, fica o nosso parabéns ao Atlântico, que vai na Liga Gaúcha chegando à semifinal. Agora o campeonato chega à sua reta final com algumas dificuldades físicas, mas o Atlântico tem tudo para conquistar mais esse triunfo, mais um título estadual para Erechim. Leandro, uma boa quarta-feira para ti e para todo mundo que nos acompanhou no Bom Dia Notícias.